Saudações pessoal, tudo jóia? Com o lançamento recente do novo jogo Assassin's Creed Shadows, me reacendeu um tema que eu queria trazer há muito tempo, de uma história que eu acho fascinante, de um personagem com o nome de Yasuki, que ele era um escravo africano que foi levado em uma missão para a costa japonesa, e lá ele tem uma trajetória muito interessante até virar samurai. Então foi o primeiro samurai negro que se teve relato, e eu acho uma história bem legal, bem interessante, e não sou só eu pelo visto, né? Tanto que ele entrou pro cânone de uma das maiores franquias de jogos da atualidade, que é Assassin's Creed, e virou um personagem jogável, né? Ele é o protagonista desse jogo, junto com uma outra menina que, se não me engano, é um aprendiz dele. E ele tem uma história bem legal, então bora lá conhecer? A história de Yasuki, o lendário samurai negro que serviu ao poderoso Oda Nobunaga, é um dos episódios mais fascinantes e enigmáticos do Japão do século XVI. Sua trajetória desafia as noções tradicionais sobre identidade, raça e hierarquia social no período Sengoku, que foi o período que cobriu de 1467 a 1615. Foi um dos períodos mais violentos da história do Japão, e foi uma era marcada por guerras constantes, né, entre os clãs feudais. Esse período Sengoku, ele foi o período de guerras internas, onde os clãs estavam se organizando logo depois do último shogunato. Então teve o final daquele período dos shoguns, né, que são aqueles personagens, né, históricos que a gente consegue estudar e acompanhar também, né, que tem uma história muito vasta, muito legal. E com o declínio desse período do shogunato começou o período do Sengoku, né? Então o Yasuki, ele entra nesse contexto, né, onde o shogunato estava terminando decadente e estava rolando uma ascensão desse período do Sengoku. Então vamos contar um pouquinho, né, de como é que foi essa trajetória do Yasuki, né, literalmente da África, né, até o Japão. Já começa uma briga inicialmente em relação à sua nacionalidade. A verdadeira origem dele ainda é debatida entre historiadores, mas as teorias elas resumem a duas possibilidades, que ou ele veio de Moçambique e ele teria vindo de uma região onde havia um império com o nome de Monomotapa, que era onde havia comércio de portugueses, né? Eles comercializavam, compravam pessoas escravizadas daquela região, ou provavelmente da Etiópia também. Alguns relatos descrevem ele como um Habeша. Habeша era o termo usado para etíope naquela época. Ou do Sudão, uma região onde, de acordo com o seu biotipo, né, tinha frequentes relatos ali associados a guerreiros altos e de pele muito escura. Então, a origem do Yasuki, né, ela é imprecisa, né, porque ninguém se preocupava com a história de escravos, né? Então ela se resumia a essas três nacionalidades, ou Moçambique, ou Etiópia, ou Sudão. Então, resumindo, ele chegou ao Japão em 1579 como um servo do missionário jesuíta Alessandro Valignano, que viajava pela Ásia para inspecionar missões católicas. E o Yasuki, ele tinha esse cargo, assim que chegou no Japão, que era chamado de Kosho, que era o cargo de garotos que faziam assistência pessoal aos samurais, né? Eram praticamente ajudantes ali, como se fosse o escudeiro, né, de um cavaleiro. Ele fazia esse trabalho de defesa ali da vida de seus mestres também, né? E por sempre andar junto com seus mestres, né, os Koshos aprendiam também os segredos e as técnicas dos mestres, sendo deste modo também aprendizes de samurai.
Então, resumindo, né, o termo coxo ele é derivado de acompanhante de um nobre, né? Então ele significa acompanhante de um nobre, um cavaleiro, um samurai nesse caso. Chegando lá, nessa região do Japão, ele ficou ali sob posse de um daimyo. Um daimyo é um termo, né, genérico que se refere a um poderoso senhor de terras, né, como se fosse um latifundiário no Brasil, da nossa história, digamos assim. Então ele seria esse poderoso senhor de terras no Japão pré-moderno e governava a maior parte do país a partir das suas imensas propriedades e de terras hereditárias. Então, esse termo, daimyo, ele literalmente significa o grande e myo significa de myoden, que significa terra particular. Então é literalmente um senhor de terras, né? E esse senhor, que é o Oda Nobunaga, ele foi um grande daimyo desse período Sengoku da história japonesa. E ele era um filho de um guerreiro, mas ele não fez tanta história, digamos assim, quanto o filho. Porém, ele já começou a deixar umas posses ali de terras nessa província que era chamada de Owari. Então, o Nobunaga ele teve uma vida de contínuas conquistas militares até conquistar quase todo o Japão, quando foi assassinado em 1582. E teve uma história ali, seus sucessores, né? Eles ficaram conhecidos como os três grandes unificadores do Japão, né? O Oda Nobunaga e o Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, né? Foram os três Odas, assim, que criaram o Japão como conhecemos hoje, né? Eles acabaram com todas as guerras internas e unificaram o Japão. E o Oda Nobunaga ele era lembrado como um dos personagens mais brutais desse período Sengoku. Ele era realmente impiedoso, sim. Em relação ao português, né, que era o Valignano, ele viveu de 15 de fevereiro de 1539 até 20 de janeiro de 1606, e ele era um missionário jesuíta napolitano que ajudou a supervisionar a introdução do catolicismo no Extremo Oriente, especificamente no Japão. Ele se juntou à Companhia de Jesus em 1566, após se destacar como estudante na Universidade de Pádua. E em 1573, ele foi enviado como visitador. Era um cargo que você tinha uma chancela, né, da Igreja Católica, onde você podia visitar praticamente o planeta inteiro se você tivesse como se fosse um visto diplomático. Tinha o mesmo peso, o mesmo poder. E ele era visitador na região do Oriente, né, respondendo diretamente ao superior geral da Companhia de Jesus. E essa nomeação dele para supervisionar essa missão jesuíta, chamado de padronado, né, no Império Português, foi na época bastante controversa, e a sua nacionalidade, bem como a sua política expansionista e estratégica, levaram a muitos conflitos em relação ao pessoal da missão. Então esse Valignano ele tinha uma capacidade estratégica muito boa, né? Por isso que ele foi frequentemente nomeado, mas aparentemente ele usava métodos assim que gerava conflitos por onde ele passava. Então é um personagem aí que é, no mínimo, cinzento, digamos assim, né? Então bora voltar pro Yasuki, né? Eu falei um pouco dos personagens que estão ao redor dele nessa história. Então, voltando agora para o que significa esse nome Yasuki. Em japonês, o Yasuki significa literalmente o negro. Ele recebeu o nome incorreto de Kuro-san, que é extremamente implausível, já que o termo san ele não era utilizado naquela época da história japonesa. Porém, não há informações sobre o seu nome real. Seu nome japonês era Yasuki, e o nome africano dele, né, a gente nem tem esse registro. Então, em relação às reivindicações da sua nacionalidade, né, daquelas três opções lá, duas literalmente brigam por isso na justiça, que é o Sudão, né, e de acordo com as alegações sudanesas, ele era um Dinka no Sudão do Sul. Sua altura e tom de pele incrivelmente escuro o tornaram famoso.
Os Dinkas estão entre os povos mais altos da África, com uma pele muito mais escura do que dos etíopes, dos eritreus ou dos somalis, por exemplo. Os homens Dinka adultos tinham uma tradição de tatuar desenhos ornamentais em seu rosto, embora não haja registro de Yasuke ter tal tatuagem. E enquanto as reivindicações etíopes, alguns historiadores afirmam que Yasuke era da Etiópia. Essa visão, de acordo com Thomas Lockley, é a mais provável. Etíopes não eram judeus, cristãos ou muçulmanos como Yasuke. Eram popularmente chamados de Kafri pelos portugueses. Diferentemente de outros africanos orientais que sofriam de fome, eles eram lutadores, bem constituídos e competentes. De acordo com essa ideia, seu nome original era Isake em amárico ou Isaac em português, ambos derivados de Isaac. Apesar das inúmeras alegações e teorias sobre a origem nacional de Yasuke, sua identidade nacional infelizmente permanece um mistério até hoje. E na época, o Japão tinha pouquíssimo contato com africanos e a presença de Yasuke causou muito espanto, né? E relatos da época, como os registros do jesuíta Luiz Frois, descrevem que multidões se aglomeravam para vê-lo, às vezes causando tumultos. A altura e aparência, quanto à média de altura dos japoneses, que era cerca de 1,55 m, Yasuke media aproximadamente 1,88 m, além de ter uma forma física, né, bem robusta ali. Alguns acreditavam que a sua pele estava pintada, e o próprio Nobunaga teria ordenado que ele se lavasse para confirmar se era real. Olha isso, né? Eles estão tão desacostumados a ver uma pessoa de pele preta, né, de pele escura, que eles acharam que era alguma pintura. E em 1581, Yasuke foi apresentado então a esse Oda Nobunaga, um dos maiores estrategistas militares da história japonesa, que estava no processo de unificação do país, como eu falei anteriormente, né? E o Nobunaga, conhecido por sua curiosidade e apreço por novidades, ficou fascinado por Yasuke. Em algumas crônicas, sugerem que Nobunaga testou sua força, ordenando que ele lutasse contra guerreiros ou carregasse objetos pesados. Yasuke teria aprendido a língua rapidamente, facilitando a sua comunicação com o próprio Nobunaga. Então, ele tinha, além de força física, né, que era uma vantagem devido ao seu porte, à sua estrutura corpórea mesmo, ele tinha um grau de inteligência dominando rapidamente o japonês, o que é uma característica interessante de alguns lugares na África, onde algumas populações eles eram letrados, né, principalmente os muçulmanos. Eles, em muitos lugares da África, eles já eram letrados quando foram escravizados e eles tinham acesso ao Corão e outras fontes de leitura. Então isso é muito legal pontuar também, que é uma coisa que as pessoas achavam que todas as tribos eram ou ignorantes ou eram analfabetas. Pessoal, quero aproveitar e deixar o convite para vocês, não se esqueçam, considerem se tornar apoiador do podcast. A nossa comunidade, né, nosso grupo de apoiadores só vem aumentando. O nome do pessoal eu sempre deixo junto aqui na descrição dos episódios como forma de participação e agradecimento também. E se você quiser participar de um grupo seleto, restrito, com pessoas, né, muito bem orientadas, benquistas, né, e é um grupo bem legal de se trocar uma ideia sobre ufologia, sobre os temas do dia a dia, dúvidas, né? Qualquer tema ali é bem-vindo, é acolhido de forma respeitosa. Então sinta-se convidado e seja muito bem-vindo ao nosso grupo de apoiadores do podcast. Valeu! Então falar um pouquinho de como que ele se tornou um samurai, né? Ele viajou para o Japão em 1579 a serviço do português, né, Alessandro Galiano, um missionário jesuíta. Ele era italiano e ele, através desse cargo, né, que eu falei anteriormente, ele é de visitor, né, que é praticamente um inspetor. Ele chegou a Kyoto e, de acordo com o historiador Lawrence Winkler, e na época gerou tanta comoção que as pessoas se aglomeravam, né, umas sobre as outras ali para ver, gerando até mortes, segundo o relato desse historiador.
né? Então, nessa confusão, né, das pessoas se degladiando ali para poder chegar mais perto para ver, algumas pessoas foram pisoteadas e faleceram. Matsudaira Letada seria um colega samurai do Yasuke, e ele descreve em 1579 como ele seria. Abre aspas, ele teria 6 shaku, 2 sun, aproximadamente 6 pés e 2 polegadas, ou seja, 1,88 m. Ele era negro e a sua pele parecia carvão. Ele fez essa declaração porque a altura média de um homem no Japão na época era de 1,58 m, né? Então seria 5 pés e 2 polegadas. Devido à sua má nutrição, ele estava vendo alguém tão alto, né, pela primeira vez, e ficou realmente espantado e decidiu fazer esse registro aí, né? E depois que ele ficou sob posse lá do Oda Nobunaga, né, ele progrediu rapidamente ali através das fileiras da classe militar do Japão, né, e atingindo o posto, né, de primeiro samurai negro. Ele cavalgou com Nobunaga em batalha, falou japonês fluente em menos de um ano. Então ele ascendeu ali muito rápido dentro do exército japonês, né, se destacou rapidamente e dominou a língua também com uma velocidade absurda. O próprio Nobunaga, inclusive, que o nomeou samurai. E quando ele foi nomeado samurai, ele recebeu uma katana, né, que era o símbolo da posição ali do samurai. Recebeu terras e um salário como parte da corte de Nobunaga. Então ele literalmente virou ele não foi só nomeado com posto de samurai, ele ganhou terras e começou a ganhar dinheiro, né? Foi assalariado ali, ele foi funcionário do Oda e ele recebeu também o direito de participar de reuniões estratégicas do exército. O que é muito legal, né, cara? Isso é raríssimo de acontecer na nossa história. Alguns registros também sugerem que ele pode ter recebido um nome em japonês, mas não temos confirmação disso não. E como foi o final de vida dele, né, do Yasuke? O Yasuke ele estava presente quando o Nobunaga foi traído no templo Hundin por seu comandante, que era o Akechi Mitsuhide, em junho de 1582. Nobunaga era um homem de fé que acreditava em deixar um legado, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. Embora ele tivesse apenas 30 tropas na época da invasão, em comparação com as 30 mil do seu comandante, né, o Akechi, para preservar sua honra, ele executou o seppuku, que é tipo um ritual de suicídio japonês, em que o abdômen ele é aberto, né, com uma katana. Tem esse nome de seppuku, mas culturalmente a gente já ouviu também como harakiri esse ritual, né, de suicídio através da honra ali e tal. E de acordo com o historiador o Thomas Lockley, Nobunaga instruiu Yasuke a decapitá-lo após a cerimônia e apresentar sua cabeça e espada ao filho antes de se comprometer. Pouco depois, em 1582, a história do Yasuke chegou ao fim ali, né, no mesmo ano. Após a derrota de Nobunaga nas mãos do seu general traidor, ele foi exilado, presumivelmente para uma missão jesuíta em Kyoto. Embora seu destino e últimos anos sejam desconhecidos, Yasuke viveu nos corações de inúmeras crianças japonesas que cresceram lendo o premiado livro infantil de Kurusu Yoshio. Kurusuke significa preto em japonês. Resumindo, né, dentro das suas funções ali na corte do Nobunaga, o Yasuke ele não era apenas um guerreiro, mas ele também era um guarda-costas pessoal do Nobunaga, né, um dos guarda-costas ali ficava sempre próximo dele. Ele tinha sempre uma atração diplomática, porque os visitantes estrangeiros, né, ficavam sempre apreensivos, digamos assim, com a sua imagem, com a sua postura. E um símbolo de poder também, né, que já que o Nobunaga gostava de coisas exóticas e de coisas únicas. E o Yasuke ele participou, né, como eu falei anteriormente, de diversas batalhas, diversos conflitos ali, né, e sempre obtendo vitórias ali em nome da casa do Nobunaga, né. Então essa traição que aconteceu em 1582, ela deu fim à história do Nobunaga e também, né, a essa grande lenda aí, esse grande
ser mitológico que virou Yasuke, né? Então ficaram algumas teorias em relação ao seu destino, né? Após 1582, ele, entre as teorias, né, foram que ele foi destituído do cargo de samurai, né? Que esse general traidor não via como um homem honrado, não via como um samurai de verdade, então destituiu ele e o devolveu para os jesuítas, mas não foi executado, sendo que ele teria retornado à África. Uma possibilidade é que ele teria vivido como comerciante ou intérprete para os jesuítas. Outra possibilidade é que ele teria migrado para as Filipinas ou Índia com os próprios missionários. Ou ele morreu em anonimato no Japão e foi seu túmulo, né, nunca foi descoberto. E tem alguns livros, né? Tem um bem legal do Thomas Lockley, que é o samurai africano, e um do Geoffrey Girard, que chama Yasuke, The Black Samurai. E na Netflix, em 2021, foi feita uma releitura ficcional com elementos de fantasia em relação ao Yasuke, né? Como a série tem até o nome dele. Há rumores de uma adaptação live action, que inclusive seria feita pelo Chadwick Boseman, que é, né, o Pantera Negra, que faleceu de câncer, né? Só que antes do falecimento dele. Então esse filme, se ocorrer, vai ser com outro ator, né? Mas eu, por exemplo, não tive notícias. Então por que a história de Yasuke é um marco literalmente na história global, né? Por que de tão importância, né? E ela foi prova de que um africano ele podia ascender a uma posição de prestígio dentro do Japão feudal. O Oda Nobunaga era um líder inovador que valorizava habilidades além da sua origem. O intercâmbio cultural, né, entre África, Europa e Ásia era mais complexo do que a história explica pra gente. E Yasuke não era apenas um guerreiro, né, ele foi um símbolo de quebra de barreiras ali, em uma era onde havia muitas divisões. E pessoal, eu vou deixar por aqui essa história, que eu acho muito interessante, modéstia à parte, e queria saber de vocês o que vocês acham, já tinha ouvido antes, e fico aguardando o feedback de vocês, beleza? Se quiserem mais histórias de seres interessantes da nossa cultura, da cultura pop, da nossa história, alguma biografia específica, podem mandar que eu tô todo ouvidos, beleza? No mais, fiquem bem, fiquem com Deus, e a gente se vê em breve. Valeu!